Nesse plano, ela prevê duas fases. A primeira fase, que é essa que a gente está, que seria com esse retorno de até 30% dos servidores, e sem audiências presenciais e sem atendimento ao público. Acredita-se que lá para meados de setembro ou início de outubro, de acordo com a queda no índice de contaminação e com a disponibilização de novos leitos, né, na rede pública de saúde, haja condição de dar uma maior flexibilização nesse funcionamento. Tanto que o próprio plano já prevê que na segunda fase poderão trabalhar até 60% dos funcionários nas varas e as audiências presenciais vão voltar a ser feitas, né, nas salas de audiência, que terão todo um aparato de segurança, como isolamento com acrílico, limpeza a cada final de audiência, cada audiência que termina, o pessoal da limpeza vai fazer uma desinfecção, todos usando máscara, disponibilização a todos os servidores dos EPIs, como o caso de máscaras e álcool gel, basicamente. No geral, nós avaliamos que o retorno, né, apesar de eventuais contratempos, se deu de maneira muito positiva. Né? Cada vara precisou montar sua própria escala de trabalho, a própria divisão de tarefas entre os servidores, e os juízes, junto com os diretores de cada unidade, de maneira bastante transparente, dialogada, conclamaram os servidores, né, para que, dentro das possibilidades de cada um e das peculiaridades, né, pudéssemos retomar essas atividades. Né. De um modo geral, a maior parte dos atendimentos que fazemos hoje ainda se dá de maneira telepresencial através dessas ferramentas que o próprio TRT disponibilizou, né, como através de e-mails ou a própria conta no WhatsApp Business, que já foi amplamente divulgada aí pelos nossos meios de comunicação e plataformas digitais. Mas cada vara de Mossoró, tá certo, já está colocando um quantitativo de servidores de acordo com suas peculiaridades em operação para o desempenho de suas atividades dentro do fórum para fazer a mobilização aí dos processos, tal e qual a orientação dos juízes e diretores. O primeiro critério, né, o objetivo, é a ausência de comorbidades ou qualquer outro fator que possa provocar algum risco ao nosso corpo funcional, pois a saúde está acima de qualquer coisa. Né? Em primeiro lugar, a vida. E, em segundo, a aptidão tecnológica. Né? Nós vamos escolher aqueles servidores, né, que tenham mais afeição, já são nativos digitais. Né? Sim, existe uma orientação do CNJ no sentido de que as audiências só devem ser realmente aprazadas e realizadas se as partes tiverem disponibilidade técnica, né, de participar dessa audiência. Senão, a tendência é que haja alguma nulidade, que possa ser o processo voltar todo para o começo, já que a audiência acarretaria algum cerceamento do direito de defesa de alguma das partes. Então, os juízes estão sendo muito cuidadosos em marcar essas audiências, sempre que as partes concordam com a realização dessa audiência e dizem que possuem a capacidade técnica delas participar. Olha, aqui, de um modo geral, as opiniões, elas se dividiram. Né? Existem aqueles que têm uma preocupação, né, dadas as peculiaridades da região em que nós estamos inseridos. Né? Eu digo peculiaridades por quê? Porque existe o receio puro e simples, né, de uma segunda onda da Covid, e aí essas pessoas esses colegas ficam a imaginar acerca da nossa estrutura hospitalar, não é? Recursos de saúde. Então, esse receio, não é uma constante aqui entre nós. Isso não é uma peculiaridade do Rio Grande do Norte ou de Mossoró. Eu acredito que o país inteiro, né, está retomando suas atividades, tem essa preocupação. Mas também existem aqueles que acreditam que, na condição de servidores públicos, né, nós devemos dar essa contribuição ao país, né, que acreditam que é inevitável, cedo ou tarde, que retornemos, né, às nossas atividades normais. Né. Esses, quero crer, né, observam, vamos dizer assim, um objetivo maior, que é a missão do judiciário de levar a justiça a maior quantidade de pessoas e aos rincões do país. Né. Dentro dessa perspectiva, né, apesar de compreender, apesar dos receios que eventualmente venham a possuir,
estão dispostos, vamos dizer assim, a dar essa cota de sacrifícios. Só queria aqui acrescentar uma coisa em relação às atermações de reclamações. São aquelas em que a parte pode ajuizar sem precisar de um advogado, certo? Sim. Essas atermações continuam funcionando normalmente. No site do tribunal tem todas as dicas e as diretrizes de como funciona, e a parte pode se utilizar desse serviço preenchendo um formulário que tem lá, ou optando por mandar um áudio gravado para o WhatsApp da atermação do setor específico, e esse áudio vai ser atermado, vai ser transformado em texto pelo funcionário, vai ser ajuizada a ação normalmente, sem que a parte precise sequer se deslocar para o tribunal.